So box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Taran. E Felipe Junqueira. Chatinho, final de semana, chatinho. Mas vamos lá. Vambora. Em Austin, os troféus de touro ficaram com os bulls. E o tubarão tá sentindo o cheirinho de sangue cada vez mais forte. Vambora pra pauta. Bora lá. A sprint, então, foi a única coisa que deu uma levantada no final de semana e foi exatamente o que eu não vi. Cara, deu uma levantada no final de semana que tava mais morto que o Bernie no final de semana na casa dele de praia, né? Porque as primeiras 5 voltas foram de safety car, terminou atrás do safety car, então assim, deu uma levantada no defunto, muito defuntado. Foi um morto muito louco? Morto muito louco, foi muito melhor que esse final de semana. Pô, fala sério, um clássico do cinema. Valeu o final de semana, sprint, sem dúvida. Porra! Até porque, né? Se não fosse isso... Foi onde aconteceu alguma coisa, né? O pódio foi Verstappen, Russell e Sainz. Como chegamos nisso? Que eu não vi. Me expliquem. Por causa do qualifying. Foi qualify, sim. E, obviamente, no qualifying, saíram, né, atrás das McLaren, Hülkenberg e Alonso. Aí chegou na curva 1, o Norris saiu em segundo, então no lado sul da pista largou mal. O Piastri meteu o X no Norris. Quando ele meteu o X no Norris, o Alonso e o Hülkenberg estavam ali também. Aí deram um chega pra lá muito profissional no Piastri, que levantou voo e aterrissou em cima do Norris. Aí com isso bagunçou tudo, né? Fez aquela zona na T1. O Tsunoda, que vinha lá de trás, também aproveitou e deu o totó no radar, tipo... Tu acha que tu vai tomar o meu lugar, se manda malandro. E virou uma zona, entendeu? Aí, depois disso, não aconteceu mais nada. Vale dizer alguns pontos sobre isso, que assim, primeiro, o Tsunoda, ele largou lá de trás, lá de péssimo sétimo, né, a gente sabe? E aí, nisso que tem a largada, ele mergulha, só que antes de chegar na curva já passou 5, saca? Sim, não, ele ligou o VTEC do Honda dele, cara, porque ele meteu por dentro, ele meteu por dentro e tipo, eu tava no onboard dele, eu fiquei olhando e falei, cara, como que é possível isso? Ele fez o Raikkonen em Portimão, o Leclerc lá em Abu Dhabi ano passado. Sim, ligou o VTEC e foi embora. Tipo, valeu, galera. Falou, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês esqueceram como é que dirige? E foi embora. E foi embora. Só que aí, quando ele chegou na curva 1, o que aconteceu? Tinha uma loucura acontecendo. Na frente dessa galera toda tinha o Hülkenberg virado ao contrário. Então todo mundo que já tava virando, já viu o Hülkenberg. O Tsunoda que vinha cego, foi na boa. Deu um totozinho no rádio, rodou, né, jogou o rádio pro lado, foi, sai pra lá. Sai, cachorro, vai daqui. E aí, na cagada, quando ele tirou do rádio, na frente dele tinha o único corredor livre. Não tava livre o corredor, porque ele fez um negócio que é até muito bonito de solidariedade, né, que assim, poxa, o Hülkenberg foi atingido aqui, mas eu não vou deixar isso porque ele fez uma quali brilhante. Eu vou levar a asa dianteira dele comigo. Na prova, entendeu? Carregou a asa dianteira. O Tsunoda carregou ali um pedação a asa do Hülkenberg. Sim. Aí saiu voando no meio dos S's, né? Sim. Entrando nos S's, voou a asa fora. Mas assim, o Leclerc também se deu super bem, porque ele largou bem. E aí, na hora que deu a cagada toda, o oceano, né, mandou o Moisés, abriu o Mar Vermelho, falou obrigado e foi embora. As únicas coisas que eu vi, assim, eu vi a largada de cima, né? Vi a bagunça, vi a onboard do Leclerc, vi a onboard do Hamilton. O Hamilton acabou ficando do lado da bagunça do Norris e do Piastri, né? Pois é, o Hamilton deu azar. E o Leclerc parou quase o carro na frente do Hülkenberg pra não bater nele, conseguiu entrar ali no meio e quando ele saiu, tinha um espação pra ele, ele foi igual o Relâmpago McQueen no carro, desviando e foi direto. Sim, tudo aconteceu e falou, tá bom, obrigado. Sim, ele parou, esperou, ok, por onde eu vou, por aqui, saiu desviando de um monte de gente e foi pra trás do Sainz, se eu não me engano, né? Pois é, mas aí qual é o problema? Aconteceu tudo isso, foi irado. Aí não aconteceu mais nada. Aí safety car, na largada do safety car, o Russell
tentou meter o louco, errou muito feio. Aí o Verstappen falou, quer saber, esse cara tá doido, vou dar um gás. Vou correr de verdade, né? Não vou brincar aqui, não vou passear no parque. Exato. Deu uma acelerada, saiu do DRS e acabou a corrida. Mas uma coisa que tem que dizer rapidamente sobre isso é que, por mais incrível que 4 carros batam na primeira curva de uma prova, a culpa desse rolê é de ninguém. Foi incidente de corrida, por mais incrível que pareça isso, entendeu? 100% incidente de corrida. Mas a culpa, se você quiser fazer, né, atribuir culpa, a culpa é do Hermann Tilke que desenhou aquela curva 1, porque é uma curva hairpin na subida, na largada. Então, todo mundo chega lá querendo frear quase que depois da curva, porque na subida, né, você pode frear mais tarde. Todo mundo com o vácuo da galera da frente e só pode dar nisso. Forçando um pouquinho a barra, se daria a culpa pro Piastri porque ele tentou dar o X no Lando. Só que isso, muita gente faz todos os anos dar o X em alguém ali naquela curva e nunca dá em nada. Dessa vez deu. Deu porque tinha o Alonso e o Hülkenberg ali. Mas é o que você falou, cara, é lance de corrida. Carro demais para espaço de menos. E falando nisso, que esse ocorrido ressalta a importância de uma coisa muito criticada num passado não tão distante, que é o Halo, né? Porque voa um pedaço em direção à cabeça de Lewis Hamilton e o Halo desvia. Voa um pedaço bem razoável. Foi. Inclusive, foi essa semana que ele deu uma entrevista, ou eu não sei se foi essa semana que ele deu uma entrevista, mas eu vi o vídeo dessa entrevista essa semana. E aí ele tava num programa que eu acho que era tipo um programa de variedades, alguma coisa assim. Então, perguntaram pra ele o que era o Halo, né? Ele tava falando do teste de saída do carro, né? Que eles têm que fazer, que é aquele teste de velocidade, né? Que eles têm que sair em 7 segundos. E que ficou um pouquinho mais difícil quando eles colocaram o Halo e tal. E ele tava falando isso e aí a pessoa perguntou, mas uma pessoa pergunta pra ele, mas o que é esse Halo? Aí ele fala, é esse negócio que tem na frente do carro e tal, agora, que não tinha antes, ali pra 2000. Aí ele até fala, 2016, 2017, não sabe exatamente quando foi que entrou, que a gente nem queria muito, nós pilotos nem queríamos muito, que a gente acha muito feio, mas que hoje em dia, aí ele fala assim, né, faz a comparação com, parece coisa de sandália de dedo, de chinelo de dedo, e é muito feio, a gente nem queria, a gente era super contra, os pilotos eram super contra, só que hoje em dia a gente já sabe que, assim, salva vidas. Sim, já salvou quantas? Pois é. E aí ele faz questão de falar isso, né? Tipo, a gente não queria, porque é feião. Mas agora, hoje em dia, a gente já sabe que fez toda a diferença, porque é muito bom para nossa segurança. O Hamilton já salvou o Leclerc, já salvou o Hülkenberg, já salvou o Guan Yu Zhou, a lista, Lafitte, Marcos Ericsson, a lista é interminável. Sim, com certeza. O Ericsson, naquela capotada dele em Monza, cara, tinha enfiado a cabeça na terra, tchau. Sim, definitivamente. E também é bom proteger por pessoas como o Lance Stroll, né? Sim, que mais uma vez, final de semana fantástico do Lance Stroll. Qualificou mal, bateu, qualificou mal de novo, assim, foi o único momento positivo do Lance Stroll, foi uma ultrapassagem no Colapinto que todo mundo segurou a respiração, tipo, ai meu Deus, mas aí no final deu certo. Fica o ponto negativo que o Stroll só tomou 2 pontos na sua carteira e chegou a 7. Ele poderia muito bem ir pro México com 9 pontos, e aí poderia tomar 3 pontos no México ali pro Drogovic correr no Brasil, né? Mas não, ele decidiu segurar na corrida, infelizmente. E dificilmente vai tomar 5 pontos no México, né? Nada é impossível. Pô, mas se ele tomar 5 pontos no México vai ser lindo, cara. Nunca diga nunca quando você tá torcendo pro Stroll fazer alguma bobagem. O negócio é que a gente tava falando na nossa comunidade do WhatsApp, né? Que o Stroll geralmente ele faz merda sozinho, né? Sim. E aí ele não leva ponto. Ele faz as cagadas dele sozinho, tipo, classifica mal. Porra, pensa só, o Stroll é o piloto com mais eliminação do que nunca. O cara tem Aston Martin, cara. O cara dirige a Aston Martin. Não é tão merda assim o carro. Se ele ainda estivesse na Alpine, né? Que esse sim. O pessoal fala que a Ferrari é um trator. O pessoal fala que a Mercedes é um trator. Mas trator mesmo é o Alpine, cara. Essa dá pena de ver os malucos dirigindo. Coitado Gasly. Uma coisa que aconteceu que até agora eu não entendi, mas que eu preciso comentar, porque assim, a FIA regou, é muita regona, cara, não era nem pra ter punido, mas enfim. O Berman tomou 10 segundos de punição por ter ganhado vantagem, por ter saído da pista. Ele saiu da pista e manteve a vantagem. E a FIA não deu ponto pra ele. Por quê? Porque se desse ponto na carteira, ele ia tomar o race ban. Mas ele ia ficar fora. Eles não estão dando ponto em todas essas, né? O que é estranho. Não, mas pro Berman, não é pro assim, Berman. Eles escolhem a dedo, né? Não é pro Berman, é pra Haas. A Haas tem que levar todas as punições sempre.
Sempre tudo que precisa ser punido, vamos punir a Heinz. É sempre assim. É incrível, é impressionante. Não é à toa. Assim, o Berman já tomou umas punições, assim, muito bizarras esse ano. Muito bizarras. Umas coisas, assim, que você olha e você fala... Cara, isso tá meio assim, fora de noção. Hoje teve uma punição muito bizarra. A Red Bull levou uma multa de 50 mil euros, metade suspenso se eles não fizerem de novo, porque alguém da Red Bull impediu por um momento que fechassem o gate na hora que começou a volta de apresentação. O cara falou Carnaval que não viu agora? que ele não viu que eles estavam tentando fechar, não viu que falaram pra ele não passar, não sei o que, bababá. Quer dizer, passou por baixo da cordinha, tava sem o abadá, multa pra você. Não, fala de desfile de escola de samba, né? Que os caras têm que correr pra fechar o portão no final do desfile, né? Exatamente. Essa foi bizarra. E 50 mil euros. Pagam 25 e torcem pra não fazer de novo. Olha, já teve punição que nego que arrebentou o carro inteiro que foi mais barato. Pô, fala sério, cara. O pessoal acelerando demais no pit lane é mais barato que isso, pô. Antes da gente falar da corrida, mas já que a gente falou de FIA, né? Vou fazer aqui um parêntese pra falar da eleição do nosso ditador. Presidente Ben Sulayem. Glorioso presidente. Porque vai ter eleição da FIA, né? E ele vai ser reeleito. Isso é um fato. Já tá reeleito, né? Já tá reeleito porque simplesmente não existem mais concorrentes. E o ponto importante é o seguinte, não existem concorrentes não porque pessoas não quiseram concorrer, né? Mas porque ele mesmo, Ben Sulayem, mudou as regras ao longo do seu reinado de forma que, para que pessoas concorressem, eles precisassem preencher uma série X de requisitos até aí, né? Mas dentre os requisitos, eles precisam de apoio de delegados de cada um dos continentes. Do Conselho Mundial de Automobilismo. Exato. Né? Mas aí, por acaso... né? Por acaso. Só que assim, e assim, podem ter delegados, cada continente pode ter vários delegados, tá? Só que quem aprova os delegados é o presidente. É a reunião. Não, muito pior, peraí. Não, são os presidentes de cada continente. Assim. Exato. São os presidentes de cada continente na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo. E aí, o que aconteceu? Por um acaso, assim, eu vou deixar aqui jogado assim, que foi por um acaso, tá? Claro, totalmente por acaso. Por um acaso, exatamente a parte sul-americana só tem um delegado, no caso, uma delegada, que Nossa aprovada. Gloriosa Fabiana Eccleston. Que é a Fabiana Eccleston, a brasileira Fabiana Eccleston. Eccleston, sim, esse sobrenome mesmo que você está pensando, meu amor. Do grande barão do café no estado de São Paulo, Bernie Eccleston. A digníssima esposa de Bernie Eccleston. E ela, claro, já está apoiando o atual presidente, né? E aí, então, ninguém pode mais se candidatar. Por quê? Porque não existem mais delegados, entendeu? Não existem mais delegados sul-americanos para apoiar ninguém. Não, olha só, isso é uma injustiça que você está falando. É só o pessoal aqui da América Latina indicar candidatos para o Conselho Mundial de Automobilismo, tá? E aí eles serem aprovados, e aí você inventar uma máquina do tempo para voltar, né, com essas pessoas que foram aprovadas na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, porque é quando vai ser eleição também. Então você tem que cumprir o pré-requisito de ter o apoio desse delegado, que poderia ser aprovado no dia que é a eleição para presidente da FIA. Então você só precisa de um delegado e de uma máquina do tempo. Só. Tranquilo? Só e somente só. Gostaria de fins jurídicos que os três falassem supostamente, tá? Supostamente. Supostamente, Felipe? Supostamente, claro. Supostamente, Aninha? Supostamente. Beleza. Bom, enfim, Ben Sulayem está de fato, e aí não é supostamente, ele está de fato reeleito. Teremos mais um tempinho aí de Ben Sulayem na presidência da FIA. Podemos sacanear o Ben Sulayem? Supostamente sim. Supostamente. Porque a presença dele tentando ser amigo dos pilotos quando eles chegam na hora de se pesar continua sendo engraçado. Porque agora ele fica do lado da balança porque os pilotos têm que passar ali e aí todo mundo acaba apertando a mão dele, né? Porque, o cara é presidente da FIA tá aqui do lado, você fala um oi, e aí, beleza? Tranquilo e tal. Chama educação, né?
Tipo, né? E é muito lamentável, cara. Os pilotos recebem um valet agora, né, de estacionamento. Então, eles sempre recebem isso. Eles pegam o valet do estacionamento e entregam pro delegado da corrida, que aí ele faz lá o relatório. Só que aí o presidente fica do lado da balança, porque ele sabe que todo mundo vai ter que ir ali. Então, ele fica ali pra todo mundo falar com ele. E tipo, cara, tu é o presidente da federação, cara, porra. Mas o Instagram dele, Felipe... Porra, tem um pouquinho de sabe? Só fotão com os principal da pista, cara. Que isso. Tudo bem. Já está sacaneado o suficiente. Continuemos, agora podemos falar da corrida. A corrida, então, terminou com Verstappen, Norris e Leclerc. O que dá pra... das últimas corridas, né? É uma grande surpresa ver uma Ferrari no pódio, tá? Por favor, eu estou felicíssima. Acho que as únicas pessoas que curtiram essa corrida de alguma forma foram os fãs da Ferrari, mais especificamente, eu acho ainda, fãs do Leclerc. Porque não foi uma vitória e tudo mais, mas foi um pódio depois de um tempo aí de vacas bem magras e sofrimentos bem grandes. E com uma bela de uma corrida, né? Belo qualifying, bela corrida. Foi... Não, mas vale dizer que no qualifying o Leclerc, ele arrumou o carro na primeira volta do Q3, né? Porque ele viu que tava tudo meio torto, ele deu uma girada, né? Ele deu aquela rodadinha pra sentar. Aí assentou tudo, aí ele foi pra segunda volta. Aí ele foi e mandou bem. Brigou com o Max. É igual o videocassete antigo, que não tá funcionando, você dá uma porrada do lado dele. Sim. Aí entra em foco e fala, agora vai. Nossa, eu tava vendo a classificação, aí eu tava olhando, né? Eu tava com live timing e tava com a onboard dele, né? Aí daqui a pouco eu olho a onboard dele e vejo ele rodando na última curva. Ele fez aquele 360 lindão. Foi bonito, né? Um negócio que foi pensado, plástico, Aninha, um negócio bonito. Foi pensado porque ele não passou de track limits. Foi tudo dentro da pista. Foi um negócio mó bonito, sabe? Parecia que ele tava fazendo um zerinho. Aí eu olhei assim, caralho, Charles! Eu dei um grito aqui. Porque ele tava com uma volta muito boa. Não ia chegar na volta do Verstappen. Mas ele é uma volta muito boa. Ele teria uma boa primeira tentativa, entendeu? O que é muito importante. E aí eu xinguei tanto esse homem, eu xinguei tanto. Aí tá bom. Pensei assim, tá bom. Aí ele foi pra segunda volta, foi indo bem. Quando chegou no segundo setor, eu acho, sei lá, ele pegou tráfego, assim, de uns 2 carros, aí um desses era o Verstappen. Aí ele fez a volta e tal, aí acabou ficando no P3, assim, por 0.006. Aí acaba a volta, aí ele começa a reclamar no rádio. E ele só queria reclamar. Ele só tava a fim de reclamar. Sabe quando você só tá a fim de reclamar? Ele só tava a fim de reclamar. Aí ele pensou, não, porque o Max ficou falando lá de Singapura. Ele não pode reclamar de Singapura se ele fica andando assim na pista, tá vendo? É uma pena, né, pelo tráfego e tal, porque dava pra ele ter pego o P2, assim, né? Dava pra ele ter largado de P2. Aí nessa ele tá lá, no meio da reclamação, aí chega o Brian, DRS, abre o DRS, mas 3 vezes, 4 vezes aí, o Leclerc só queria reclamar, começa a gritar, tá bom, não precisa falar de novo, já entendi, DRS tá aberto. Começa a brigar com o Brian, mas duas velhas brigando. Muito engraçado. Coitado do Brian, só levando esporro. Mas aí eu diria o seguinte, não é melhor largar de P3? Não, eu acho que ele trabalha muito bem largando de P3. Tudo bem que é o Norris que larga mal, mas as 2 largadas do Norris de P2 foram uma bela bosta. Não, vale lembrar uma coisa muito importante, que no único treino livre que tivemos, depois dele, o Norris tinha lá os 20 colchetes pra treinar a largada. E ele treinou no P2. Por quê? Porque ele tinha total certeza que ele não seria o pole, entendeu? Ele foi lá e treinou no colchete 2. Aí vai na largada do sprint, ele é o mais destrambelhado dos 4 do acidente, vai lá embora, lá na puta que pariu. E vai essa largada maravilhosa que ele fez agora na prova de hoje e perde a posição pro Leclerc. E ele treinou nessa posição. Pra você ver como é que os testes que o Lando Norris faz são sempre muito incisivos. Já vamos pro Papaya Cast então, né? I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. Norris é fraquinho, né, cara? Fraco. É um piloto honesto, mas assim, ele não tem o extra. Cara, ele é o que ele é, cara. Vale dizer que hoje a gente teve um sonho realizado na McLaren, né? Porque finalmente, a Aninha tentaram o ano todo. Aqui a gente tá rádios analisando atrás de prova, assim, né? Comportamentos vendo da McLaren nas últimas provas, não entendendo. E hoje finalmente aconteceu, a McLaren tomou o undercut do Leclerc.
Pô, tentaram o ano todo. O ano todo esperando tomar nesse undercut, né? Inclusive, tomaram um undercut Sim. com um pit stop ruim. Então, porra, tão de parabéns, cara. Fizeram muito bonito. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Ai, minha voz. É a equipe que tem os 2 melhores pitstops do ano, os 2 sub 2 segundos, né? 1,91 e 93. Sim. E não consegue fazer um pitstop de 2,5. Fizeram hoje 3,8, eu acho. Foi 3,8 do Norris. E que aí saiu 2 segundos atrás do Leclerc. Muito bem! Parabéns, McLaren. Muito bem. Vocês conseguiram o sonho de vocês. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Cara, é surreal. Isso. Cara, ele é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho, gente. Eu fiquei assistindo, porque eu falei assim, é só ver quanto tempo o Leclerc vai durar com esses pneus macios, né? Usados, né? Usados, macios, usados. Já tinha uma volta no pneu. Sim, ele botou pra largar e tentar alguma coisa, né? E, assim, deu uma sorte com aquele Virtual Safety Car, que dá uma seguradinha e tudo mais e tal. Mas, assim, ele quis fazer uma estratégia diferente. Ele falou que ficou muito surpreso dele ter sido o único ali dos primeiros a tentar algo diferente nesse sentido. Mas, cara, 100 quilos de combustível num carro que, pô... Não é exatamente ótimo. Não é maravilhoso. E um pneu que já não era novo. Numa pista que tava super quente. Enfim, eu fiquei... Cara, vai ser quanto tempo que vai durar isso, né? E aí foi o primeiro DRS, passou. Segundo, passou. E foi passando. E o Leclerc fazendo defensivo em cima de defensivo. E o Norris, daquele jeito dele de vou tentando a mesma coisa, volta atrás de volta. Fiquei, gente, não é possível. Não foi ano passado que a gente tava falando, nesse mesmo programa que a gente tava falando assim, pô, não é possível que o Norris não percebeu que o Leclerc tá deixando ele ir pra tomar lá na frente? Sim. E, cara, ele fez de novo exatamente igual. Idêntico. Chegou uma hora que o negócio ficou tão bizarro que o Norris queimou os pneus dele, superaqueceu os pneus médios dele, e o Leclerc abriu, tipo, uns 2 segundos com o pneu macio usado, ferrado dele. Eu fiquei assim, gente, não é possível. O Norris tem um foguete. O Leclerc tem um trator com pneu ruim e o Norris não consegue ultrapassar. Gente, não é possível. Eu juro que eu fiquei muito chocada. Na primeira parada, a hora que finalmente, depois de 20 e todas as voltas, o Norris passa o Leclerc ele encontra ali o Hamilton ali umas 2, 3 voltas, e a hora que ele tá entrando pro box, o Leclerc, o carro dele tá torto. De tanto pneu que ele não tem mais, entendeu? Ali tinha ali só, no máximo ali, aqueles araminhos do pneu quanto a gasto, assim, já tava até saindo, sabe? Não tinha mais pneu, ele tava ali, tipo, segurando, ele tava tentando levar o máximo que pôde, acho que ele ficou 21, 22 voltas. E assim, o mais incrível pra mim, eu vou falar disso no Ferrari Cast, é que ele iludiu um monte de gente de achar que dava de fato pra levar o pneu macio por 20 voltas de boaça, entendeu? Tipo, forçando ele por 20 voltas. E não dava não, tá? Porque ele tava com 100 quilos de gasolina. Mas enfim, estamos no Papaya Cash. E assim, o Norris passa, depois de 20 voltas, abre pouco, ele não abriu muito. Aí o Leclerc para, coloca o pneu médio, não sei o que lá. Ele não consegue manter uma distância suficiente pra continuar na frente do Leclerc e toma um undercut. Ou seja, passou para absolutamente nada. Pois é. E quando volta 3 segundos atrás, porque aí a McLaren fez merda, sofre que nem um condenado e só vai passar faltando 6 voltas. E ele, quando sai com o pneu mais rápido, porque ele sai com o pneu macio, novo, e o Leclerc já tá com o médio de 10, 11 voltas. Era pra ter chegado e passado de cara. Não era pra ter demorado 20 voltas pra passar. Ele vai passar lá nas voltas 50. Ele tem que esperar o pneu resfriar pra depois tentar de novo. Exato, e aí ele só vai conseguir passar porque aí o Leclerc já tá fazendo lift and coast, economizando combustível, já tá, entendeu? Já tá num modo gerenciamento que, assim, não tem mais de onde tirar, né? E o Norris tem. O Leclerc deu depois uma entrevista boa, que assim,
assim, eu achei maravilhosa, porque eu achei um tapa com luva de plica maravilhoso. Que ele falou assim, eu não tinha mais de onde tirar, eu tava dando o meu máximo. O Lando tinha, mas ele não conseguiu me passar. Pois é, conseguiu depois de... Quantas vezes ele tentou exatamente a mesma manobra? Que assim, eu até entendo tentar aquela manobra ali. Pô, você tenta uma vez, tenta outra, mas eventualmente você precisa tentar uma outra coisa também. Pois é. Tipo, finge que vai e não vai. Até X ele tomou. Pois é, mas ele tomou o X mais óbvio do mundo, né? Que é aquele ali na subida. Você deixa o cara frear e tipo, tchau, beleza, valeu. Tomou um X lindão. E enquanto isso, pelo menos o Norris estava lutando pelo segundo lugar, né? Porque o nosso querido Oscar Piastri, nem isso. Isso é um bom ponto, porque assim, por que entre aspas, o Leclerc ficou tranquilo em fazer tantas defesas em cima do Norris? Porque não tinha ninguém atrás nessa. Sim, porque o Hamilton tava bem mais atrás, não tava ameaçando, e o Piastri não ameaçou o Hamilton, que tava mais lento que o Norris e o Leclerc. Quer dizer, o Piastri tava... Cara, teve uma hora que o Piastri tava quase 20 segundos do Norris, em terceiro lugar. Quer dizer, o cara tomou uma pit window do companheiro de equipe dele que não tava nem liderando a corrida. Pro cara que é o favorito ao título, líder do campeonato, porra, é muito ruim, cara. Muito ruim. O final de semana do Piastri foi lamentável, como tem sido os últimos. Mas assim, ele não mostrou nada. Em nenhum momento ele deu qualquer esperança de que ele tinha chance de fazer alguma coisa. Isso mostra claramente que o Piastri, ele não é tão Iceman quanto a gente pensava que ele era, né? Não, ele claramente tá sentindo o peso da coisa. Claramente. Porque ele vinha bem pacas, vinha não cometendo nenhum erro. Depois daquele final de semana no Azerbaijão, acabou. Ele deu uma desestabilizada legal, ele deu uma desaparecida. O que não deixa de ser irônico quando a gente lembra, né, que todo mundo falando não, porque o Mark Webber ajudando o Piastri e agora o Piastri tá derretendo, aí você pensa, pois é, o Mark Webber ajudando o Piastri. A gente pensava, né, não é possível que o Mark Webber vai deixar ele ser tão tonto quanto o Mark Webber foi. E aparentemente ele tá deixando. Mas, cara, tem coisas que não dá pra fazer pelo piloto, cara. O piloto que tem que fazer. E o Piastri não tá fazendo, cara. Cara, o Piastri classificou meio segundo atrás, cara. É muito ruim, cara. O cara tem... Ok, não é mais claramente o melhor carro do grid? Não é. A Red Bull e a Mercedes deram uma melhorada, a Red Bull principalmente, mas ainda é um carro muito bom. Não é pra ele classificar em quinto, sexto, em nenhuma pista. Isso não é mesmo. Eu me pergunto, e aqui eu tô aqui pensando, tá? E fazendo um paralelo. O quanto o ambiente da McLaren dá uma derretida nos pilotos que não são Lando Norris. Porque nesse caos todo, nessa tiriça toda que a gente falou aqui do Norris com o Leclerc, o Norris acabou a corrida de boaça, se divertindo, brincando em coletiva. Sim. Deu uma zoada quando perguntaram, né, se ele não tivesse perdido a posição pro Leclerc, ele falou, aí deu uma sacaneada junto com o Verstappen, falou, né, o que você falou mesmo? Se sua mãe tivesse bola. Quer dizer, claramente tranquilo com o segundo lugar dele. E assim, a situação ainda é muito cômoda pra McLaren. Sim. Contanto que eles parem de fazer merda. Porque assim, o Verstappen, se ele ganhar tudo e o Piastri chegar em segundo em tudo, o Verstappen ganha o campeonato por 3 pontos só. Não, ele perde por 3. Porque é 7 pontos a vitória, não é 8. Ele perde por 3. Tem as 2 sprints, mas ele ainda perde por 3. Tá quase na famosa condição que o Max só depende de si pra ser campeão. Tá quase. Obviamente que, né, a gente duvida que ele ganhe tudo, porque coisas acontecem. Não, duvidar não duvida, né? Mas eu também duvido que o Piastri chegue em segundo em tudo. Pô, chegou em quinto hoje. Porque coisas acontecem, exatamente. Exato. Coisas acontecem para todo mundo. Então, assim, eu acho, honestamente, gosto muito de números, gosto muito de dados, gosto muito de coisas frias e calculadas. Infelizmente, agora não adianta mais, porque agora cada um depende de si. O Verstappen tá longe? Tá longe. 40 pontos do Piastri. 40 pontos é muito. Passando rapidinho, ó. Piastri, 346. Segundo, Lando Norris, 332. Terceiro, Verstappen, 306. Quarto, George Russell, 252. Em quinto, que nesse GP, olha só pra você ver, deixou a disputa do campeonato. Foi eliminado do campeonato. Foi eliminado. Sashay away. Charles Leclerc com 1,910. Pois é, a minha surpresa é que ele ainda tava disputando alguma coisa, né? Que ele ainda tinha alguma chance, né? Não, e o Russell ainda estar disputando matematicamente o campeonato também é bizarro, né? Também é bizarro. E a gente fica falando tanto assim, pô, não, o Verstappen, 40 pontos em relação ao Piastri. Só que a gente tem que olhar antes disso, Norris 332, Piastri 346. Porque, cara, são o quê? 14 pontos, assim. Tá colado, então, cara. Se virar esse rolê, pra McLaren na
tipo assim, vamos colocar no México acontece isso, entendeu? O Norris vira pra cima do Piastri. Ah, não, a partir do Brasil a gente vai priorizar pro Norris. É fácil da McLaren fazer isso, cara. É a cara da McLaren fazer isso. Vamos supor, tá, que o Norris mete uma vitória, 25 pontos, e o Piastri terceiro lugar, 15 pontos, né? É. Então fica 4 pontos de diferença. Ajudou quem isso? O Verstappen. Porque agora, quanto menos ponto o Piastri fizer, melhor pro Verstappen. Porque, né, a diferença vai caindo. Uhum. E assim, quanto mais pressão você põe nos pilotos da McLaren que não tem mais a vantagem que eles tinham antes, menos eles vão performar. Então, cara, tá tudo se alinhando pro Verstappen conseguir um título absolutamente histórico, porque vai ser um colapso muito surreal da McLaren se eles conseguirem perder o campeonato de piloto. Vai ser tipo o Brasil 2024, que o Verstappen largou lá de trás, não sei o que lá. Sim. Vai ser isso? Sim, mas pro ano todo valendo o título. Sim. Muito surreal. É a versão título daquele GP, entendeu? Se isso acontecer, infelizmente, a gente tem que culpar a própria equipe. E, tipo, os pilotos também, óbvio, eles são parte da equipe, mas assim, tô falando, é a equipe inteira, incluindo os pilotos. Principalmente as Papaya Rules. Pois é, que o nosso glorioso Zac Brown falou que é só uma regra, que é que eles não podem se bater. Ah, sim. Não, mas aí eu fiquei pensando, mas e aquela regra do pit stop, que eu tive um pit stop ruim, então vamos trocar? Pois é. Engraçado, né? Essa regra então não existe, vocês inventaram ali na hora. Não entendi, entendeu? Ah, que é pra ser justo. Pra ser, mas ele falou, mas isso não tá na Papaya Rules, então? Se a regra é uma só, não batam um no outro. Não batam um no outro, mas aí o Norris bateu no Oscar e... Ah, não, foi coisa de corrida. Mas eles brigaram com o Norris. Eles brigaram com o Norris, deram um tapinha na mão dele. Ele ficou sem o tablet a semana toda. Ele foi severamente punido. Ai, mamãe, me dá um biscoitinho, anda assim. Diz que sim, mamãe, me dá um biscoitinho, sim. Olha, tesouro, eu poderia permitir que você comesse até 20 biscoitos. Mas por ter me enganado com a história da estrela, não vai comer mais que 18. Nenhum a mais. Tá bom, mamãe. De vez em quando a gente tem que ser enérgica com eles. Ele ficou sem poder assistir o YouTube a semana toda. Teve repercussões. Sim. Ah, vai Teve pra ruídos. porra. E aí, você pega do outro lado dessa loucura, perguntaram pra Maximiliano sobre Papaya Rules, né? Ele falou, se fosse eu, nem estaríamos próximos, né? Ele falou que não ia ter problema porque o companheiro de equipe dele não ia estar próximo dele mesmo, então... E aí a gente pega... ele fala aqui, ó. Pode estabelecer a regra que você quiser. Pra mim, não vai fazer a menor diferença. Ele coloca aqui, ó. Se você deixa a porta um pouco aberta, como o Oscar fez em Singapura, pode acabar em uma situação como aquela. Mas, por outro lado, eles meio que criaram isso sozinhos ao tentar equilibrar tudo demais com certas atitudes, comentou. Aí ele até coloca, especialmente os exemplos, ó. O campeonato nunca é 100% justo. Às vezes você tem um pit stop ruim, ou o motor quebra. Não dá pra equilibrar tudo. Acho que eles veem isso de outra forma lá na McLaren. Mas essa é minha opinião, é muito difícil e isso às vezes gera frustração. Pois é. Às vezes, assim, eu gosto mais do Piastri do que do Norris, tá? Eu não sou isento. Mas eu entendi completamente o quanto que o Piastri ficou pé da vida quando mandaram eles trocar por causa daquele pit stop ruim, que ele falou, mas cara, eu não tenho nada a ver com isso. O carro do Norris quebrou na Holanda. Você vai mandar também, vai quebrar o meu carro pra ser justo? Pois Porque então teria que falar, então, ó, Piastri, você não pode terminar uma corrida pra ser justo. Não tem justiça, bicho. Isso é esporte, cara. Desde quando esporte é justo? Ué? Pois é. Eu acho muito estranho esse negócio da McLaren, deles não saberem mais ganhar. Não, e tem uma outra coisa estranha na McLaren, que eu acho muito estranha. É a comunicação deles com os pilotos. É muito ruim. Eles perguntam absolutamente tudo. E é de uma forma que, assim, são discursos no rádio, sabe? Sim. E, assim, a gente fala muito da Ferrari, né? A gente reclama muito da Ferrari, que às vezes a Ferrari comunica pouco. A Ferrari peca por, às vezes, passar pouca informação. E aí eu entendo por quê. Porque, na verdade, os pilotos não querem uma cacetada de informação, nem ninguém fazendo discurso no ouvido deles, porque eles estão ali pra correr. O foco deles está na pista. Aí, eu tô acostumada com ver e ouvir os rádios da Ferrari, que é tipo o Rick Adami e o Brian falando no rádio, tipo, frases super curtas, super diretas. Às vezes, as mensagens vão, tipo, por alguma coisa direto no dashboard do... Eles fazem mensagem na tela pra ninguém saber exatamente qual é a... Às vezes look at your dashboard. Cifrado, entre aspas. Sabe, são mensagens super, super curtas.
curta. A Red Bull também faz muito isso, né? O GP faz muito isso com o Verstappen, ele fala, look at your dash. Aí você tem o botãozinho sim ou não. E exato. pronto. E ok. São coisas super, super rápidas, fáceis, diretas pra eles responderem. E aí, chega da McLaren assim. Aí hoje eu vi uma que era... Essa passou na transmissão. Era pro Piastri e era assim, um textão. O que você acha de fazer isso? Porque o Russell, você tá na janela do undercut do Russell, não sei o que, lá. Você quer parar antes, você quer esperar e ultrapassar ele. Aí que tá. É a mesma coisa que a gente reclama, né, e sacaneia a Ferrari, que os pilotos têm que fazer a estratégia. Cara, vocês têm todo mundo, um monte de engenheiro, sei lá quantas pessoas na base, né, da equipe, olhando tudo isso, e o cara dirigindo o carro que tem que decidir. Aí eu vou defender a Ferrari no seguinte. A Ferrari faz assim, olha, estamos na Plan A, estamos no Plan B. Nós queremos fazer X. Aí o piloto, se quiser, fala não. Exatamente. Se o piloto discordar porque ele tá sentindo alguma coisa diferente na pista, aí ele vai falar assim, não, acho melhor o Plan C. Exato. Aí... é outra coisa, entendeu? Sim, mas eles não perguntam pro piloto. Exato. Qual eles plano não vamos fazer? Exatamente. Esse é o trabalho de vocês, que, assim, porque se eu vou fazer a estratégia, quem é que vai vir aqui pilotar o carro pra mim? Porque, porra... Exato, já tá tudo meio que pré-decidido, entendeu? Por isso que... faz a graça, né? A Ferrari tem 50 mil planos. Sim, porque a Ferrari olhou várias possibilidades. Aí você vai ter até o plano D, sei lá, que porra que a Ferrari tem. Mas tem várias possibilidades, sim. E tem a confiança da equipe que os pilotos, que têm uma qualidade e têm inteligência, sabem exatamente o que está acontecendo, estão bem preparados para ajudar nesse tipo de decisão. Exato. Que, porra, são pilotos experientes, são pilotos que, né, você pode fazer isso. Você pode ter um monte de variáveis e o piloto ali tem a capacidade mental excedente para conseguir pensar nisso. Mas o que não dá é o que você falou, é aquela mensagem gigante, o Piastri tendo que pensar se é melhor arriscar um undercut do Russell, ou se ele quer parar primeiro, porque ele não quer brigar com o Russell na pista. É óbvio que você não quer tomar o undercut e ter que brigar na pista, porque você vai gastar pneu e você vai prejudicar o resto da sua corrida. Tipo, por que é difícil essa decisão? Pra que você vai tomar um undercut de propósito? Pois é, os engenheiros estão ali pra ajudar o piloto a decidir e pra dar as opções pro cara. Tipo assim, você tá vendo como é que o cara tá indo, você tá com todos os dados de como o cara tá correndo, de como os pneus estão se comportando, tá vendo tudo, absolutamente tudo. Inclusive, do outro carro da equipe, você tá vendo todos os outros carros, você tá vendo o pessoal que largou de duro, o pessoal que largou de médio, o pessoal que largou de médio usado, o pessoal que largou de macio. Você tem todas as informações de grupo de engenheiros. O piloto não tem nenhuma. O piloto só sabe o que ele tá sentindo dentro do carro dele. Sim, ele não sabe nem o outro carro da equipe. Isso é fala do filme da Fórmula 1, cara. Pois é isso, sabe? O engenheiro tem que passar pro piloto uma informação e uma posição. Se o piloto achar estranho, se o piloto duvidar, ele questiona. E é isso, tem que ter a confiança entre piloto e equipe. Que é por isso que, inclusive, era uma coisa que a gente falava muito ano passado e que a gente sempre falou. Eu não gosto quando o piloto questiona demais a equipe. Isso significa que tá faltando confiança. Sim. Porque, na verdade, a equipe tem que saber e o piloto tem que ouvir. Porque a equipe, teoricamente, né, é quem tem as informações gerais. Exatamente o que a gente acabou de falar, certo? Exato. E a equipe é quem tem mais informações. Então, se o piloto vai discordar da equipe, ele precisa ter uma ótima razão para discordar da equipe. Qual é a sua ótima razão? Exato. Por que você está discordando? Quando eu vejo os áudios, os rádios da McLaren, me dá muito nervoso. E é a única equipe que me dá nervoso. Eu vejo o rádio da Mercedes, eu vejo o rádio da Stake, entendeu? Da Bifinho. Eu vejo o rádio da Sauber. E não me dá tanto nervoso. Assim, eu, obviamente, né, fico pra morrer com certas estratégias. Mas a forma de comunicação não me dá nervoso. Algumas até pena, né? Sim, você pode discordar da decisão, você pode discordar do que tá acontecendo. Isso aí, beleza. Mas quando você vê que a forma de transmitir a decisão, a forma de transmitir a informação tá errada, ou você discorda dela, aí realmente é foda. Porque, tipo, bicho, o cara tá com o coração batendo a 180 batimentos por minuto, 170, dirigindo um carro de Fórmula 1 no limite durante 1h30, 1h40, 1h20 por aí, e você quer que ele tome as decisões, e ele tem que entender o que diabos você tá falando. Fala, cara, porra, simplifica as paradas, bicho. Falando em simplificar, agora o Max só depende dele, né? E essa prova, essa vitória do Max, foi a 5ª vitória. Ela teve uma diferença muito importante em relação às outras 4. Vocês saberiam dizer quais são?
Tem um rádio no McLaren, né? Uma questão muito fácil, né? Saberiam dizer qual que é a grande diferença dessa vitória para as outras 4? A grande diferença? É. Não pode ser que o Max Verstappen basicamente dormiu durante a corrida, porque isso virou o padrão. Mas vai muito nesse tom, porque a gente pegar as outras 4, teve um quê de, vamos dizer assim, de dificuldade, ou então uma questão que foi mais complexa, assim. Hoje não. Esse fim de semana, Red Bull venceu fácil. O que quer dizer que, assim, o carro anda bem na rua, o carro anda bem em alta, o carro anda bem travado. O carro daqui pra frente da Red Bull, esse recorte, demonstrou que anda bem em qualquer lugar. Então não basta só eles ter que lutar com o Max. Tem que lutar com o Max e com a Red Bull com um carro que anda bem em qualquer lugar. E um carro que melhorou. Claramente melhorou. Tanto melhorou que até o Tsunoda teve bons lampejos. Não tá incrível, maravilhoso? Mas ele teve bons lampejos aí, inclusive, principalmente em ritmo de corrida. Ainda Sim. não acertou em classificação, não. Mas em ritmo de corrida ele teve uns lampejos mais claros, assim, do que a gente via de Tsunoda na Racing Bulls, por exemplo, né? Sim. Então, é assim, cara, vai ser muito... Não vou dizer que é interessante, porque a Fórmula 1 tá chata, na verdade, né? As provas estão acontecendo assim, pô, tá tendo agora um domínio do Max, mas falar que a prova tá legal é difícil, né? Porque não, tá meio que se decidindo no quali os rolês hoje em dia, né? Vou te falar, final de semana foi bem fraquinho, cara. O que é uma pena, porque essa pista eu acho ela muito boa. Não, a pista é ótima, né? Inclusive, né? A pista é uma cópia, é um melhores momentos de várias outras pistas, Sim. né? Sim. Você tem Spa, você tem Silverstone, você tem a Turquia, você tem vários melhores momentos ali. Teve um momento no Cool Down Room, antes ali do pódio, né? Que aí o Leclerc tava falando, pô, essa pista é muito legal de dirigir, ela é muito boa, ela é muito divertida. E aí o Norris falou assim, só podia ter sido mais fácil de passar. Aí o Leclerc e o Max olham pra ele, tipo assim, com cara de completamente incrédulos. É muito engraçado. A cara do Max, o Max, tipo, ele abre a boca, tipo, vai falar alguma coisa, aí ele fecha, ele fica sério, assim, ele olha pro Ele Norris, deve tipo, ter pensado, você não falou isso, né? tipo, melhor não. Cara, é muito engraçado o vídeo, é muito engraçado. Lando sendo Norris, totalmente, né? Como a gente falou, o Verstappen tá chegando. O Verstappen é o tubarão já com a barbatana de fora na água e o pessoal da McLaren tá vendo a barbatana chegar. Uhum. Vai depender deles só, cara. Eles precisam botar a casa em ordem, os pilotos dele precisam botar a cabeça em ordem e fazer o que eles conseguem fazer, cara. Porque, assim, o Verstappen é uma máquina. O Verstappen é, assim, infelizmente, né, todo mundo tem o seu piloto favorito, todo mundo, mas, assim, o Verstappen é outro nível contra essa galera da McLaren. Sim. Então, se eles continuarem nessa de entregar ponto pra ele, porque hoje o que o Piastri fez, por exemplo, foi entregar ponto de graça pro Verstappen, final de semana todo, inclusive. Foi dar ponto de graça. O Verstappen fez o que ele precisava fazer. O Piastri não fez nem... Fez os 33, né? Não, sim, ele fez 33. O Piastri não fez nem perto do que ele precisava fazer. Ele tinha que, no mínimo, ter passado o Hamilton, cara, no mínimo. Pô, no mínimo ele tinha que ter pressionado o Hamilton. Ele nem pressionou o Hamilton, cara. Ele, no mínimo, tinha que ter pressionado o Hamilton, chegado no Leclerc, no mínimo. Pode-se dizer que o carro não tava 100% por causa da batida, mas mesmo 100% dava pra passar, não, cara. Olha só, a equipe virou e falou, o carro está consertado. Então, se a equipe falou que o carro está consertado, não pode depois vir e falar, não, na verdade, veja bem, tinha ali uma ripimboque da parafuseta que não estava bem no lugar, ou o carro está consertado ou não está. O Piastri, mesmo antes da batida, né, ele já não estava competindo de igual para igual com o Norris. No qualifying da sprint, ele ficou muito atrás do Norris. Ele não ficou colado do Norris. Então, ele já estava no déficit. Assim, foi fraco e está na hora de deixar de ser fraco, porque tá apertando. Mas a gente sabe, Aninha, que nem tudo é tão claro assim, porque falaram isso uma vez pro Leclerc em Mônaco, né? Num dia, e no outro ele não conseguiu nem largar, né? Pois é, né? Obrigada por me lembrar disso. Você é um amigo. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Eu só queria dar um gancho pra você puxar o Ferrari Cast, pô. Pô, mas agora a gente pode puxar um Ferrari Cast positivo. Olha que beleza. Pois é. Você teve um grupo de pessoas que ficou feliz, foi fã de Charlinho. Vamos pra Ferrari Cast. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado.
Ferrari Cast. A única coisa que a gente consegue tirar de bom dessa corrida, de verdade, de coração, foi a aula de defesa que Charles Leclerc deu em Lando Norris. Mas assim, foi uma aula, porque, sem sacanagem, o que foi aquilo, cara? O problema com o aluno era o Kiko, né? Você não vai com a minha cara? Não vai aprender. De defesa e de gestão de pneu, porque também o que ele fez com os pneus macios com 100 kg de combustível naquele carro, realmente foi... Poucos conseguiriam fazer o que ele fez. Foi realmente muito, muito bom. Mas eu também quero dizer que, finalmente, um final de semana consistente de Lewis Hamilton. Consistente. Quase que competitivo. Quase que competitivo. Mas assim... Ele foi consistente, o que é muito bom de ver. Significa assim, ele encontrou pelo menos um ritmo que ele consegue tirar. Não foi tão altos e baixos, tão aquela coisa de, meu Deus, sabe, montanha-russa, né? Ele conseguiu, ele foi bem na sprint, foi bem na classificação, foi bem na corrida e tava ali num ritmo consistente. Tem o que melhorar, o carro é uma bosta. Galera, vamos lá. O carro continua sendo uma bosta. Os dois pilotos continuam reclamando do carro. Os dois pilotos vão continuar reclamando do carro até o final do ano. Hamilton quase não terminou de novo, né? No final, na última volta, ele teve problema no carro de novo. Pois é. E o Piastri... E nem assim o Piastri passou. Não, porque tava tão longe que o Hamilton fez igual fez com o Alonso em Singapura. Só que sem sair da pista. Esse final de semana eu realmente não acompanhei tão a fundo como eu normalmente acompanho, ouvindo os rádios, lá. Não vi a corrida com meu querido e amado multiviewer no meu computadorzinho, acompanhando os rádios, bonitinho. O que eu acompanhei foi o seguinte: durante a sprint, que eu não vi, mas vi as reportagens depois e tudo mais, o Leclerc falou que testou várias coisas e encontrou algum acerto específico, que aí não sabemos se vai funcionar num geral ou se funcionou para esta pista, que funcionou muito bem pro estilo dele. Que vai ser, né, diferencial, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai entrar com mais freagem de motor aqui, vai entrar com menos freagem de motor ali, né? Exato. Provavelmente coisas do gênero. A Ferrari tem dois problemas. Aquecimento de pneu na classificação, o que consequentemente traz o problema de superaquecimento de freios, porque a Ferrari usa o aquecimento dos freios para aquecer melhor os pneus na classificação. E é aí que talvez entre a questão pro Lewis, que ele tenha precisado fazer um pouco mais de lift and coast e tenha tido mais problemas com os freios nesse final de semana, não sei, tá? Que eu tô muito falando muito por alto de uma coisa que eu não acompanhei muito a fundo, tá, gente? Talvez o que funcionou pro Charles, pro estilo de direção dele, tenha tirado um pouquinho de peso dos freios, nesse sentido, né, para aquecer pneu e tudo mais, e eles possam ter deixado os freios com um pouco mais de refresco, vamos dizer assim, do que eles precisam deixar para aquecer os pneus do Lewis. Eu tô fazendo uma super suposição aqui, galera. E isso é absolutamente pessoal dos pilotos. Preferências e necessidades de cada um dos pilotos para poder colocar o carro da forma que melhor funciona para cada um deles. E sim, isso tudo depende de como o carro funciona e do que o carro consegue entregar. O carro continua sendo uma bosta. O carro tem problemas intrínsecos, o carro tem problema de nascença. O carro nasceu ruim. Malparido. Malparido. Então, cada um deles acha que um pouquinho em cada lugar, de uma forma ou de outra. Então, quando trocou a suspensão, o Lewis ficou um pouco mais confortável. Então, foi quando ele deu uma melhorada, chegou mais próximo, teve classificações melhores, corridas um pouquinho melhores que o Leclerc e tudo mais. Agora, nessa, o Leclerc achou um pouquinho mais. E, assim, as coisas vão se equilibrando. Eu acho que estão até, neste momento, estão nesse ponto meio que, num equilíbrio meio estranho. Mas especificamente nessa corrida, Leclerc conseguiu extrair o máximo do carro. Fez uma corrida em que ele mostrou um talento absurdo para a defesa, segurou o Norris de uma forma que ninguém esperava, principalmente porque o carro da McLaren é muito melhor do que o carro da Ferrari. Eu acho que isso, assim, quem disser que não, por favor, galera, volta aí 2 casas e vai reassistir um pouquinho das corridas anteriores, né, e do ano, porque, gente, não tem nem o que dizer, só ver 3 onboards aí que já dá pra ver como o carro funciona muito melhor. E também fez um trabalho de gestão de pneu muito bom. Além, é claro, da largada, que foi excepcional.
A largada dele foi muito boa. Então, a corrida realmente foi excelente. E o Hamilton conseguiu se manter por muito tempo colado no Norris, né? Mas também porque o Leclerc estava dando aquela segurada no Norris, né? No início da corrida. O Hamilton se manteve ali junto com eles, o que é muito importante porque em outras situações o Hamilton não estava conseguindo manter o mesmo ritmo de corrida do Leclerc. E ele manteve hoje, mesmo com diferença de pneu e tudo mais. Isso é muito importante. Em certos momentos ele estava ali tentando dar uma atacada no Norris, mas não dava porque o Norris estava no DRS do Leclerc de qualquer maneira, né? E o Hamilton conseguiu manter a distância para o Piastri, a ponto de acontecer exatamente o que o Dennis falou, que o Piastri estava tão longe do Hamilton quando o Hamilton começou a ter problema no final da corrida, que não teve problema nenhum, não aconteceu nada. Então foi um final de semana de evolução para a Ferrari. Agora, é uma evolução duradoura? É uma evolução que vai continuar ou vai pelo menos se manter aí para México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi? Não sei, honestamente não acredito. Acho que foi algo pontual. No México, acho que a Ferrari vai sofrer muito com essa questão de freios. Acho que a Ferrari vai se ferrar, porque não vai conseguir botar 1 milímetro de calor nos pneus, porque vai ter que abrir todas as entradas de ar possíveis e imagináveis do carro, vão ter que estar abertas. Senão os freios vão pegar fogo na segunda volta e eles vão ter que fazer lift and coast desde saírem do box, tá? Mas é isso, assim, eu tô feliz, eu acho que o pódio foi merecidíssimo, eu acho inclusive que ele merecia mais o P2 do que o Norris, mas aí o carro também não entregar, né? Mas aí, como a gente falou, né? Merecer esporte não é justiça, né? É isso. Esporte não tem justiça. Bem por aí. Inclusive, a questão da justiça que fica ainda mais turva quando a gente tem o incidente entre o Tsunoda e o Berman ali dentro. Esquisito aquilo, né? Foi estranhão. Foi um momento esquisito. Porque eu imagino, tá? Que eles devem ter olhado e o Tsunoda freou no mesmo lugar que ele vinha freando, né? Porque usualmente quando você tá checando se foi brake check, você vê onde o piloto freou nas 3, 4 voltas anteriores, e se for no mesmo lugar, ok. Porque quando eu vi a primeira vez, eu achei que o Berman estava muito mais rápido do que o Tsunoda, meio excessivamente. Então eu falei, bom, de repente ele ia tentar dar aquela mega freada, fritar os 4 pneus e ultrapassar. Mas foi um lance, no mínimo, esdrúxulo. Sim. E mais uma vez, o Berman dançando com a morte, né? Podendo tomar 2 pontos. Pois é, se ele tivesse tocado no Tsunoda, ele ia ter levado 2 pontos, porque aí é causing collision, e aí são 2 pontos. Acho que por isso que ele foi parar na brita, né? Porque ele... Na brita, do lado de fora, né? Porque ele fala assim, caralho, vou lá pra fora, só não posso bater nele. Exato, não posso bater. Mas foi um lance bem estranho, mas como ninguém, não foi nem notado, né? Que eles falam, né? Que eles notaram que aconteceu alguma coisa. Eu imagino que tenha sido isso. Tipo, todo mundo olhou e falou, cara, é isso aí, vida que segue. Os comissários estavam tão de saco cheio quanto a gente e falaram, ninguém nem viu, né? Porque eu acho que eles trabalharam bastante, a hora que eles notaram que o Sainz fez com o Antonelli, né? Porra, foi... Eu não entendi, cara, de onde que o Sainz tirou aquilo, na boa. O cara tava tendo um final de semana fabuloso. No braço do povo. Porra, tava fabuloso o final de semana dele, meteu um pódio na sprint, tava indo bem na corrida, classificou bem, tava bem na corrida, meteu um dive bomb digno de lobby de automobilismo virtual, cara. Bizarro, cara, bizarro. Aquele lobby público que você entra e só tem doido. O cara se jogou ali, tinha chance zero daquilo dar certo. Tanto que o Antonelli não tava nem exatamente defendendo, porque, tipo, não existia aquela ultrapassagem. Saiu e quase tirou o Antonelli. Acabou com a corrida do Antonelli, né? Foi. O incrível desse fim de semana é que a grande fanbase Carlos Sainz tá indo nos Estados Unidos. Ele vai dar entrevista lá depois da sprint lá, ele tem que parar de falar de tanto que a galera tá gritando o nome dele. Cara, eu não esperava isso fim de semana, sabe? Como assim? Pai. Eu gosto dele, né? Nossa querida Juliana é o piloto preferido dela. Eu acho que ele sempre teve uma boa fanbase. Mas realmente foi uma surpresa, assim, ver o quanto que o pódio dele repercutiu bem ali com a galera de Austin. Sim. Temos, né, também um final de semana complicadíssimo para o nosso Bortoleto, que em nenhum momento conseguiu se acertar na pista. O setor 3 dele, ele não conseguiu acertar hora nenhuma. Sofreu antes, durante e depois da prova. Não, ele não acertou o setor 3, cara. Ele não acertou. Todas as voltas dos 2 qualifyings, ele perdia o tempo todo, que ele vinha bem.
e perdia o tempo todo do setor 3. Então, assim, foi complicado. Largou lá de trás, a equipe teve um pit stop ruim. Então, assim, foi realmente aquele para esquecer, deixa partir pro próximo o mais rápido possível, porque realmente foi daqueles. Sim, sim. O outro que sofreu foi o Gasly, né? Porque não só ele sofreu com o pit que fizeram com ele lá, né? Ele já tava lá atrás. E quando vê... Não, ele já tá dirigindo pra Alpine, né? Então, assim, no geral, a coisa já tá ruim pra ele. Os caras me cagam no pit. E quando vê, vai lá, tá ele tranquilão, o Colapinto chega próximo dele ali e do nada ele decide, não, vou dar uma ultrapassada no Gasly aqui, só de zoas. Tendo sido avisado que o Gasly tava devagar porque a equipe tinha mandado ele ir devagar. A equipe tinha mandado ele fazer lifting coach todas as voltas para economizar de tudo, basicamente. Pneu, combustível, tudo precisava economizar. Mas assim, honestamente, eu não sei o que está acontecendo na Alpine. Porque como que o Colapinto resolve da cabeça dele, né? Que não interessa, vou ultrapassar o Gasly. Aí o Gasly, obviamente, ficou pé da vida, né? Porque, pô, vocês me mandam economizar tudo. E aí o cara vem e passa aí. Pô, se pá, o Mercado Livre tava gravando um comercial e ninguém sabia, né? Pô, ia ficar Sempre bonitão, possível. pô, ele passando ali com aquele amarelão atrás ali. Mercado Livre, isso aí deve estar passando em looping lá na Argentina. Ah, tá, com certeza. Nossa, o Mercado Livre vai ganhar grana. Inclusive, uma nota aleatória aqui, eu formatei o celular do meu pai e fui instalar o Mercado Pago pra ele e tal, assim. E eu instalei o aplicativo e tava fazendo outras coisas. E quando você instala o aplicativo agora do Mercado Livre, fala que país você é, Argentina, Brasil, tudo mais, tal, assim. E eu coloquei Argentina, assim, só que sabe quando você faz esse negócio sem ver? Coloquei, fechei e fui fazer login só hoje, né, que tinha acontecido alguns dias atrás. Eu abro o aplicativo, está lá, Franco Colapinto, perguntando de onde da Argentina que eu sou. Maravilha. De lugar nenhum, mas tudo bem. E aí eu tive que desinstalar e instalar novamente e falar que sou do Brasil. E aí sim, eu vi a Anitta no aplicativo perguntando de onde que eu era do Brasil. Incrível, né? Muito bem. Uma curiosidade, o pit stop mais rápido desta corrida foi da Racing Bulls, Primeira vez no ano. 2:18 com o Lawson. Primeira vez no ano que eles fizeram mais rápido. Violeiro Lawson. Mas tem só 4 equipes, né? Entre nos 20 melhores pits do ano. Racing Bulls, Red Bull, Ferrari e McLaren. Os top 20 pit stops são só dessas 4. Mas foi a primeira vez que a Racing Bull teve o melhor. Então, de parabéns. Pra uma corrida chata, a gente falou pra cacete. Assim, eu não sei se esse regulamento, né, com a mudança no ano que vem, o pessoal parou de desenvolver, mas Dá assim, impressão. o final desse regulamento está sendo muito fraco. Mas comparado é isso. com o que foi, tá muito fraquinho. E assim, disputa mesmo, a gente tá tendo só por inoperância, né? É diferente de 2021. E de fato, os dois tinham que se matar na pista ali pra de fato ver um campeão. Ah, não, a gente tem disputa, tem alguma incerteza no resultado do ano por incompetência da McLaren. Sim. Não é por mérito do Verstappen, óbvio que tem o mérito dele, ele tá fazendo o que ele tá fazendo, mas se a McLaren estivesse executando um mínimo de qualidade, não tinha nem chance. Exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo esperando 2026, eu diria que tirando o Verstappen, sabe? Porque a McLaren mesmo, tipo, claramente, eles estão empurrando com o que tem pra ver o que acontece, assim. Porque o deles já tá garantido, e, tipo, se vira o piloto, o meu já tem, né? Ah, e esquecemos de dizer, né? O Sainz levou punição, né? 5 posições no grid pro México. Sim. Bom, vambora de melhor, pior decepção. Melhor, fora linha, né? Eu acho que eu e o Denis vamos combinar nesse melhor, Sim. né? Isso, eu botei o meu pra ser diferente mesmo. Eu vou só ler uma pequena declaração aqui. Com certeza. A chance está ali. Apenas precisamos tentar entregar nos finais de semana até o fim. Vamos tentar o que podemos. É animador e estarei animado até o fim. Concluiu o melhor pra mim do fim de semana, Max Verstappen. É isso, né? Parabéns, McLaren. Animaram o homem. Agora ele tá vendo que é possível, né? Sim, a água bateu na bunda da McLaren, né? Sim, pô. 64 pontos em 4 corridas que ele tirou de diferença, agora ele acredita, pô. Antes ele não acreditava, tava 100 pontos atrás. É isso. E vão pra uma pista que, se o Pérez não quisesse ser o herói do México nos últimos 3 anos ali, ele com certeza faria 1-2 com o Max, de tão bem que o carro da Red Bull vai todo ano lá. Vai ser interessante, né? O que vai acontecer semana que vem. Vai ser bem interessante. Eu, pra ser diferente, coloquei o Leclerc, porque eu acho que
Se o Max foi melhor, o Leclerc foi o segundo melhor? Pela aula de defesa que ele deu no Norris. Pior, galera. Olha, salvo que o Hadjar viu o Bottas na pista, não faço ideia de onde que... Não foi o Hadjar que viu o Bottas, foi a equipe dele que tava falando pra ele Bottas o tempo todo no rádio. Sabe-se lá por quê. Então, mas enfim, vamos ao contrário, né? Porque também o Hadjar bateu no quali lá, deu Eu pensei nele ataque também. histérico e tudo mais, tal assim, também não fez nada na corrida. Mas salvo isso, o meu pior de verdade vai pro colete resfriador que esquentou o Antonelli. Ah, jura? É porque assim, não se falou, né? Tipo, eu lembro no começo do ano, eu com a Aninha na live, a gente falou desse colete, né? Mostrou até a imagem do colete e tudo mais, especificações e tal. E falou, pô, isso vai ser bem útil pros pilotos quando tiver quente de verdade, né? E aí foi em Singapura e ninguém quis usar. Aí nesse GP tentaram usar ele, né? E aí saiu a notícia que, não, pô, o colete funciona. Mas tem que ter um refrigerador pra colocar esse colete enquanto ele não tá no piloto. E só o refrigerador é $30 mil. Então você acha que não tinha como levar o refrigerador de $30 mil de um lado pro outro, assim, sabe? E aí eu acho que tentaram usar e não funcionou muito bem, coitado. Eu acho que o Leclerc usa esse colete, porque tem várias fotos dele com ele. Essa corrida agora, né, que foi Heat Hazard também, né, nos Estados Unidos, igual foi em Singapura, que foi a primeira da história, tinha bastante gente usando o coletinho, né? O Sainz usou, quando ele, depois da cagada que ele fez, apareceu ele com o macacão, ele tava também. Macacão baixado ele tava usando. Mas então, enfim, acho que muita gente usou. O Antonelli já é um pitico. Um colete que esquenta ele, coitado, ele deve ter sobrado um palito ali. Tadinho. É. Não, e aí ainda chega o Sainz e bate nele, realmente completou. Eu acho que ele bebeu água, né? Não dia. fez que nem o outro americano lá que no deserto não bebia água, porque Não, pelo amor de Deus. esse aí é inacreditável. Felipe, seu pior. Cara, o meu pior vai pra McLaren por tudo. Tudo. Achei o final de semana deles lamentável. Sprint foi o que foi. Entregaram mais ponto para o Max Verstappen. Aí, qualifying, o Norris pelo menos fez um bonito, mas o Piastri nem isso. Aí, na corrida, o Norris levou, né, a aula que ele levou do Leclerc. Então, assim, foi conjunto da obra nas últimas 4 corridas, mas coroada por essa, que era uma corrida que eles tinham chance, né? O carro, obviamente, funciona nessa pista, porque o Norris estava ali colado no Verstappen, e eles não fizeram nada. Perderam mais pontos para o Verstappen. Então, assim, parabéns para vocês. Pior por conjunto da obra. E para você, Aninha? Meu pior, eu botei pro Sainz, porque ele foi longe com aquela batida no Antonelli, viu? Ele realmente surtou naquela batida. Bom, ele foi punido e segue o baile. Eu tive dificuldade pra escolher pior, assim. Eu fiquei pensando no Hadjar e tal. Olha só, o Hadjar, eu acho que ele tá só tendo aquela certeza de que não vão promover ele, entendeu? Ele tava vindo muito bem, ele deve ter pensado, se eu continuar indo bem assim, vai dar erro. Vou dar uma segurada, porque eu não quero pensar... Verdade. E o videozinho do Hadjar com o Lawson Muito bom. É qualquer nota, né? É muito bom. Enfim, fiquei em dificuldade, assim, na real, né? Então, vai pro Sainz, porque realmente ele deu uma surtada legal, assim, na hora que ele bateu no Torelli. E decepção. Eu fiquei decepcionado com o nosso Bortoleto. Esse final de semana não foi dele, não. Não, eu fiquei muito decepcionado porque eu acho que talvez eu não tinha visto ainda no final de semana que ele parecia tão despreparado para o que estava acontecendo. Foi o primeiro final de semana que ele realmente foi rookie. Ele foi garoto. Ele realmente foi mal. Ele foi garoto. Assim, não, ele foi mal, ele foi realmente mal o final de semana todo, assim. Foi o final de semana sem highlight. O highlight dele foi ultrapassar o Colapinto, cara. Vou falar sério. O Gasly, né? Não foi o Colapinto. Não, a ultrapassagem no Colapinto foi linda, que ele meteu um porforão no Colapinto e tal, não sei o que, mas tipo, né? O Colapinto não na Alpine, porra. O Colapinto gravando comercial, né? Falei. Bonito, mas handicap. Denis, sua decepção. Minha decepção é todas as pinturas especiais que conseguiram ficar todas horríveis, né? Ah, não. A da Williams foi maneira. Não. Mas o Williams homenageou o carro do Montoya. Não. A da Williams ficou maneira pra caramba. Eu adoro aquele carro. Eu achei incrível o quanto que a Racing Bull ficou feio, cara. Cara, a Racing Bull ficou horrorosa. Nossa senhora. É incrível, porque é um carro que eu acho muito bonito e ficou uma
Tragédia. Eu não entendi até agora. Falaram que era casco de tartaruga. Eu tô tentando ver o casco de tartaruga até agora. Que tartaruga, cara? Que tartaruga? Por que vocês estão manejando tartaruga no Texas? Da onde que tiraram essa ideia? Não, ainda mete um Visa dourado no meio do negócio. O Visa some, saca? Então, assim, horrível. nesse ponto, eles tinham que aprender com HP, né? Um negócio que eu achei bacana foi o uniforme da Mercedes. O macacão da Mercedes eu achei que ficou maneiro. Um macacão, sim. Tudo bem que o macacão normal deles é sem graça pra cacete, né? Mas aí teve a foto do boneco Woody, totalmente de boneco Woody, né? Ah, sim. Mas ele é o Woody, né? Uhum. Com o chapéu foi só falar, mãos ao alto. Ele é igualzinho ao Woody. Minha decepção vai pro Piastri, que realmente desapareceu esse final de semana. E não tá na hora de desaparecer, né, meu filho? Essa é a hora, na verdade, que você tem que aparecer, né, amor? Essa é a hora que você tem que provar, né, que o que a gente disse tá certo, né? E a gente ficou aqui falando, né? Essa era a hora do Piastri mostrar que ele é candidato ao título, que ele é favorito ao título e tipo, né? Quem vai ganhar aqui sou eu. Pois é, era a hora de aparecer Cadê o cara que venceu a F2 com a mão nas costas? É a hora que desse cara aparecer. Tá sumido. Aí, a minha divagação, assim, que ficou meio perdida no meio do episódio, é que, assim, algo dentro do ambiente McLaren, eu tenho a sensação que dá uma baixada de moral nos pilotos que não são Lando Norris, sabe? Eu não tô falando de sabotagem, não. Eu tô falando mesmo de baixar a moral dos caras ficarem tipo, caralho, cara, que mais que eu preciso fazer, entendeu? Aqui dentro. É possível. Mas baixa até do Norris, cara. Baixa até do Norris. Não, acho que é do Norris, não. Não, o Norris tá de farol baixo o Norris tá de já farol tem um baixo tempo, porque né? ele é farol baixo, cara. Esse final de semana o Norris foi até bem. Ele foi a maior ameaça pro Verstappen, foi o Norris. O Norris assim, é energia baixa. Não, mas o que eu falo que abaixo, que até uma coisa que eu tava comentando com o Felipe num dos episódios anteriores, não vou lembrar qual. Que a gente já viu o Norris ser mais piloto antes de ter que ser piloto, entende? A gente já viu o Norris ser mais combativo, mais inteligente. O Norris é piloto de meio de grid, cara. Sim. Exato. O Norris é pra brigar ali pelo 6º lugar pra trás. Sim, mas a gente tá falando de coisa que ele parece literalmente ter desaprendido. Não é só coisa que, é porque tá lá no meio, tá lá na frente. Não, coisa que ele fazia antes que ele não faz mais, entende? É isso que é coisa que parece que baixa a energia dele. Só que como ele é full energia baixa, ele é um modelo, não é que eu tô falando também. Tô tentando falar de um piloto, tô falando de um modelo aqui, não deixa quieto. Não, é que eu acho que assim, quando ele tá no meio do grid, ele não tem nada a perder. Absolutamente nada a perder. Aí ele vai, foda-se. Entendeu? Agora, quando ele tá ali, podendo, sei lá, perder um pódio, aí ele é mais comedido. Aí ele arrisca menos. E aí, quando ele arrisca, também ele é atabalhoado demais. Que foi o que aconteceu na última corrida, sem ser essa, né? Que ele quase tirou o Oscar, né? Que ele bateu no Verstappen e bateu no Oscar no final das contas. Ele fica atabalhoado, né? Então, quando ele tá, de fato, disputando alguma coisa, ele fica no meio do caminho entre vou arriscar, mas pera, eu não posso arriscar muito também, porque aí eu vou correr risco e eu posso perder tudo. Sabe quando você vai atravessar a rua e o sinal tá aberto? E aí tá vindo carro? E você não sabe se você vai ou se você fica? E aí você dá aquela travada? É o Norris nesses momentos, entendeu? Sim. É isso. É essa sensação que eu tenho. Ele não sabe o que ele faz. Ele fica ali no meio do caminho. E quando você fica no meio do caminho, fudeu. Que a chance é que você vai ser atropelado. Tem gente que fala que essa, entre aspas, palmolência do Norris, assim, ficou mais latente naquele GP da Rússia, da chuva e tudo mais, assim. Pode até ser. Eu não acho não, cara. Eu acho que naquele GP da Rússia ele arriscou, ué. Então, eu quero falar, pode até ser, mas eu acho que não é por causa daquilo, entendeu? Eu acho que é não saber fazer o trato. Ele não saber fazer o trato e a McLaren não saber fazer o trato com ele a partir daquilo no que aconteceu depois. Não tô falando no que aconteceu naquilo, Naquele entendeu? GP a culpa foi da McLaren, de não forçar a barra. A gente tem visto que a McLaren tem dificuldade de ganhar. A gente viu no ano passado e a gente tá vendo esse ano. A McLaren tem dificuldade de ganhar. E que a McLaren joga responsabilidades pra cima dos pilotos que não tem que jogar. Tá tendo um processo aí, né? Pois é, né? Não sabendo. Acabaram de publicar no The Race, o Scott Mitchell acabou de publicar que a punição que a Red Bull tomou foi porque um mecânico que já tinha feito isso antes estava mexendo no silver tape que o Norris põe no muro para saber se ele tá parado no limite do grid box dele. E que não foi a primeira vez que os caras tentaram mexer no negócio. Não acredito, cara. Rapaz. O silver tape. Tá achando que é de bobeira? Porque o Hamilton é uma fitinha pretinha no carro dele. Caralho.
Caraca, que filha da puta. O do Norris é no muro. E aí, como ele tava largando de segundo, é bem onde abre. E aí onde eles estavam fechando. Então parece que não deu para ver exatamente o que estava sendo feito, mas esse repórter tá dizendo que falou com várias pessoas e que todo mundo já viu que a Red Bull tá tentando fazer isso. Então eu retiro tudo que eu disse sobre Lando Norris nesse episódio. Ele é uma vítima. Não, eu não retiro porque tiraram a Eu não retiro tudo, não. Eu não retiro tudo, não. Mas que é filha da putagem, tirar a fita dele é filha da putagem. Não, mas ele parou no lugar certo. Isso é para ele levar a punição. Se ele levasse uma punição, eu imagino que a McLaren ia reclamar que, apesar de não ter na regra isso, é óbvio que é uma atitude antidesportiva, é filha da putagem. Das feias. Fala sério. Pô, mas prender silver tape. Ele bota ali pra referência dele, né? Referência visual. Eles trabalham com referência visual. Ele põe... Mas é um negócio que você não... Como é que você vai colocar isso na regra? Não, ele coloca ali pra referência visual dele. Exato, mas por isso que não tem na regra. Mas assim, obviamente é antidesportivo. É, porque os caras sabem, né? Aí é antidesportivo o cara ir lá mexer na porra da fita dele sabendo o que é. Exato. Mas, cara, é um negócio muito absurdo, assim. Pô, se for um fiscal que, tipo, fita aqui, vou tirar essa fita daqui. Não, era um cara membro da Red Bull. Caraca. E todo mundo sabe que o Norris faz isso, então mesmo o fiscal não ia mexer, porque ele sabe por que tá ali. E a equipe fica ali, né, no grid box enquanto tá esperando. Fica todo mundo ali, encostado ali no muro. Então, tadinho. É feio. Tadinho, ficou sem fita prata. É feião. E pior que silver tape é caro pra caralho. Tem até que comprar um rolo pra cá. Pois é, mas aí tomaram a multa de 25 mil euros que compra um monte de silver tape. Se eu fosse Red Bull, mandava uma caixa de silver tape pra ele na próxima prova. Como pedido de desculpa? Não, como guerra psicológica. O Zac Brown não ficava tomando a energético e falava, não, é Red Bull, tomava o energético que era da cor do carro e tal, assim. Então, começa a guerra psicológica no silver tape. Mas precisa fazer guerra psicológica com a McLaren? Eles já estão se derretendo sozinhos, pô. Mas foi mais rápido, cara. É só deixar rolar. Cara, então um papo de maluco aqui nesse discutindo silver tape. So, box. Então vamos sair do papo de maluco e agradecer aos nossos gloriosos apoiadores. Esses não tem nada de maluco. Não. Tem sim, mas a gente ama mesmo assim. Até porque somos todos loucos. Aos apoiadores bons, agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores. Nossa senhora, minha cabeça já são 11h15 da noite, eu já tô assim... Aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco. O agradecimento nominal vai para Marcelo Alonso, Isabela Marques, Ed Silva, Andressa Venturini, Felipe Sueiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Jaime de Oliveira, Ráfaga Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e, vou fazer uma menção honrosa aqui, não está nosso membro, mas é nos nossos corações sempre, a mais nova noiva ou comprometida do nosso entorno, Carol Polito, né? Minha amiga linda, maravilhosa, que pediu o amor dela em casamento, a Melissa, gente, tão lindo, tão feliz por vocês, amiga. Muito, muito bonito. Parabéns, as Parabéns, meus amores, muita felicidade pra vocês, vocês vão ser muito, muito, muito felizes. Estou doida pra ir pra Curitiba encontrar vocês e celebrar com vocês. Exatamente. Desejo tudo de bom sempre. Que vão brilhar muito em Interlagos, né? Tal qual o que a gente espera que aconteça no campeonato também. E antes também de encerrar, uma menção que essa semana a gente não teve programa no nosso feed, mas a gente teve uma participação lá no feed do Zoneando Podcast do Zona aí, do nosso querido Thiago, falando do filme da Fórmula 1 com ele, né? Dando a visão dele, né, Aninha, do rolê. Sim. Foi super legal a participação. É diferente do que a gente faz aqui, né? Outra pegada, mas foi muito maneiro. Sim, Vão lá assistir. Vão lá assistir, sim, porque está no YouTube, ou ouvir no seu reprodutor de áudio favorito, que também está disponível pra vocês. É isso aí. Então é isso, gente. Vocês já sabem, se quiserem falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, em @podcastboxboxbox no YouTube. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix. Não se esqueçam também de nos avaliar, thumbs up, 5 estrelas, sei lá quantos pontos, enfim, o melhor que o seu reprodutor de áudio permitir, tá bom? E é isso, chega por hoje, que já são 11h15 da noite, eu tô morrendo de sono. Box, até a próxima. E é isso aí, box.